estamos enfrentando uma pandemia muito perigosa. Mas você já se perguntou quais foram as pandemias mais letais da história? Preparamos esse vídeo para que você conheça as pandemias mais trágicas da história da humanidade. Para começar, vamos entender melhor o que é uma pandemia. Segundo a OMS, pandemia é uma disseminação mundial de uma doença. A primeira doença que se espalhou pelo mundo foi a peste de Justiniano. Essa peste foi a primeira que assolou a Europa no período conhecido como das Trevas, por volta de 540 anos depois de Cristo. Era transmitida por pulgas de ratos infectados vindo dos navios. A praga surgiu no Egito, passou pelo Oriente Médio e chegou à capital do Império Bizantino, Constantinopla, matando cerca de 5.000 moradores por dia, o que eliminou metade da população da cidade. Estima-se que morreram entre 500.000 e 1 milhão de pessoas em decorrência dessa doença. Peste negra. A peste negra também é conhecida como peste bubônica. É causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central, provavelmente na China. A doença causou a morte de milhões de pessoas. Estima-se que 1/3 da população europeia morreu em decorrência da peste negra. A bactéria é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas entram em contato com os seres humanos, a transmissão acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano, por meio de secreções do corpo ou pelas vias respiratórias. Outro fato interessante sobre a peste negra eram as vestimentas dos médicos que cuidavam das vítimas. Eles se vestiam de maneira muito sinistra, que os protegia da cabeça aos pés. Usavam uma espécie de máscara que tinha a aparência de um longo bico de pássaro. Naquela época, não se sabia a causa da utilização dessas máscaras, o que acabou se tornando um enigma sobre a sua origem. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi a maior e mais devastadora do século XX. Infectou mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa pandemia teve 3 ondas de manifestação. A primeira foi em março de 1918, mas não foi muito relevante, o que não causou preocupação. A segunda aconteceu em agosto do mesmo ano, a mais virulenta de todas, espalhou-se pelo mundo rapidamente. A terceira onda se espalhou em janeiro do ano seguinte. Até hoje, não se sabe exatamente a origem do vírus. O surto aproveitou-se da Primeira Guerra Mundial e espalhou-se rapidamente pelo mundo, chegando ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se por grandes centros, principalmente em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Pode ter contaminado 350.000 pessoas. Embora tenha recebido o nome de gripe espanhola, essa gripe não surgiu na Espanha. Ela recebeu esse nome por causa da sua imprensa, que fez uma grande divulgação da doença. Segundo os historiadores, a gripe teria surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos e teria se difundido pela Europa logo depois que soldados norte-americanos foram enviados para a frente de guerra nesse continente. Os principais sintomas eram febre, dor no corpo, coriza, tosse, entre outros sintomas. E em casos mais graves, os pacientes apresentavam até mesmo problemas cardiovasculares. Gripe russa. Essa pandemia teve origem em outubro de 1977, na Rússia, e um ano depois estava disseminada pelo mundo. O tipo A, que é a H1N1, de origem suína, mostrou a capacidade do suíno como hospedeiro de recombinar o vírus e transmiti-lo ao ser humano. A faixa etária mais acometida pela doença eram os jovens com menos de 20 anos e as crianças. Ao todo, cerca de 1 milhão de pessoas morreram por causa dessa gripe. Gostaram do vídeo? Se inscrevam para receberem os próximos vídeos e também as atualizações desse canal. Beijo e tchau!